Olá, pessoal. Retomando aqui o nosso assunto sobre o sistema colonial brasileiro, nós vamos falar sobre o governo geral. O governo geral foi estabelecido no Brasil para ajudar na administração das terras brasileiras, na administração das chamadas capitanias hereditárias. Nós vamos ter 3 governadores gerais aqui que nós vamos destacar. O primeiro, Tomé de Souza, o segundo, Duarte da Costa, e o terceiro aí, o Mendes Sá. Mas, olha só essa brincadeirinha aí, né? Eu falo que é uma brincadeirinha. Aqui nós temos um projeto chamado Projeto do Governador Geral. Vale lembrar que as capitanias hereditárias, elas tinham um capitão donatário, elas eram independentes, elas ficavam muito longe da metrópole, né, que era Portugal, nós tínhamos os ataques dos indígenas, nós não tínhamos, com as capitanias hereditárias, um governo centralizado que pudesse ajudar esses donatários na administração e nos problemas da capitania, do território. Então, o governo português, ele vai criar o projeto, ele vai criar o governo geral, que vai vir para o Brasil, para que nós tivéssemos aqui um governo centralizado. Aí, na brincadeirinha, olha o rei, né, olhando o projeto, e alguém fala, não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Os franceses, eles não vão desistir das terras brasileiras, e eles, né, vão ser uma dor de cabeça para a coroa portuguesa devido às invasões constantes desses franceses no Brasil. Ele foi criado em 1548. O objetivo desse governo, o objetivo da criação do governo geral era exercer o efetivo controle da colônia por parte da metrópole, auxiliando os donatários e diminuindo os poderes de alguns. Então, quer dizer, nós vamos ter um controle efetivo, um controle centralizado, um controle mandado pela metrópole para auxiliar os donatários. E também para diminuir o poder daqueles donatários que estavam aí, né, como diz o ditado, com as asinhas de fora, elas precisavam ser podadas. Quais eram as obrigações do governo geral? Auxiliar as capitanias em dificuldade, defender o litoral, principalmente das invasões estrangeiras, como os franceses, desbravar o interior, combater os indígenas, porque os indígenas eles lutavam pela terra que era deles, isso era uma ameaça para o português. Então, o governo geral tinha a obrigação de combater esse indígena, coordenar a administração política, econômica e a defesa. Para isso, o governo geral, ele tem nós vamos perceber que existe uma estrutura, uma hierarquia. Então, abaixo do governador geral, ele era auxiliado pelo ouvidor-mor. O ouvidor-mor aqui, ele é responsável por cuidar da justiça. Toda a justiça no Brasil, na época do governo geral, era algo da alçada, era cargo do ouvidor-mor. O provedor-mor, ele vai prover, ele vai cuidar da arrecadação dos impostos da colônia brasileira. E o capitão-mor, ele cuida da defesa. Então, você percebe que nesse governo centralizado, existe um governador e ele existe pessoas abaixo dele que vão ajudá-lo nessa administração. Abaixo do provedor, né, dos auxiliares, do ouvidor, do provedor e do capitão-mor, nós tínhamos capitanias hereditárias e capitanias reais. Capitanias hereditárias que eram entregues aos capitães donatários, capitanias reais que eram exclusivas do rei. E abaixo dessas capitanias, nós tínhamos as câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas reuniam os administradores das vilas, dos povoados, das cidades, porque eu tenho um grande latifúndio. Se eu, enquanto capitão, tenho a obrigação de povoar o lugar, de doar sesmarias, então, a partir daí, eu também tenho a obrigação de fundar esses povoados. Esses povoados, eles vão ser administrados por grandes proprietários de terra, por fazendeiros, e eles vão ser os administradores dessas vilas, tá? Qual é a função desse homem bom?
cuidar dos problemas políticos, administrativos, judiciários, fiscais, monetários e militares no âmbito local. Você percebe que é como se eu tivesse, como se eu fizesse a seguinte comparação. Eu tenho um governo geral que representa ali o governo federal, eu tenho, né, as capitanias, onde eu tenho os capitães donatários, que seriam, por exemplo, os chefes de Estado, como os governadores, e eu ainda tenho as câmaras municipais, como se fossem os municípios na mão dos prefeitos. Porque aqui eu tenho o governador geral, os capitães donatários e os chamados homens bons nessas câmaras municipais. Bom, mas o que fez o primeiro governador? O primeiro governador foi Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador-geral do Brasil, ele governou de 1549 a 1553. E olha o que aconteceu na gestão dele. Fundou Salvador, que foi a primeira capital do Brasil em 1549, criou o primeiro bispado do Brasil em 1551, esse bispado era chefiado pelo bispo Dom Pedro Sardinha, implantou a pecuária e incentivou o cultivo da cana-de-açúcar, porque nós estamos colonizando, então nós temos que produzir também na parte econômica. Ele vai organizar, olha, expedições para penetrar o interior do território brasileiro em busca dos metais preciosos, as chamadas entradas, expedições militares, né? Expedições que tinham o objetivo de penetrar o interior do Brasil para descobrir o ouro, que era o metal precioso mais desejado. E com Tomé de Souza vieram também os primeiros jesuítas, que foram chefiados pelo padre português Manuel da Nóbrega, e a missão que eles tinham era o quê? Catequizar os índios. O segundo capitão o governador-geral, desculpa, foi o Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558. Durante o governo vieram jesuítas para o Brasil, mais jesuítas, hein? E eles, dentre os jesuítas, o que mais se destacou foi o padre José de Anchieta, né? Além de virem os jesuítas, vieram mais colonos, porque o objetivo agora é colonizar o Brasil. Em 1554, no mês de janeiro, o Anchieta e o Nóbrega, eles vão fundar o Colégio São Paulo, olha só. E junto, né, ao Colégio de São Paulo, vai surgir uma vila e essa vila vai dar origem a hoje o que é a cidade de São Paulo, lá no Planalto do Piratininga. Então, o surgimento da cidade de São Paulo, ele tem como motivo, como fator, a criação, a fundação do Colégio de São Paulo, que era um colégio de padres jesuítas. Ele foi também, né, foi também no governo do Duarte da Costa que vai ocorrer a primeira invasão francesa, olha os franceses aí, ó, no Rio de Janeiro. Esses franceses tiveram apoio de os indígenas aqui, ó, os chamados tupinambás. Eles invadiram a Baía de Guanabara e fundaram ali um povoamento, né? Eles fundaram ali uma colônia chamada França Antártica. Esse povoamento, essa França Antártica, ela vai durar aí de 1555 a 1567. Foi o período em que os franceses estiveram ali na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. No governo do Mendes Sá, ele chega ao Brasil em 1558 e vai governar até 1572, ele vai expulsar, gente, os franceses do Rio de Janeiro. Então, em 1567, com a ajuda do sobrinho dele, o Estácio de Sá, o Mendes Sá vai expulsar esses franceses. Aí ele vai expulsar os franceses e vai fundar naquela região da França Antártica o Rio de Janeiro. E vai realizar também, nesse seu governo, ele vai instalar as primeiras missões jesuíticas. Essas missões, elas tinham o intuito de quê? De catequizar o índio, tá? Além de combater os franceses, esse terceiro governador, o Mendes Sá, ele vai reunir forças para lutar contra os indígenas que resistiam à conquista colonial portuguesa. Nós sabemos que os índios resistiam a essa colonização, a essa dominação. Então, nessa resistência, o Mendes Sá, ele vai atuar promovendo o quê? Lutando contra essas invasões. Tá? As ações do Mendes Sá levaram à destruição de centenas de aldeias do litoral brasileiro no século XVI. Muitos dos nossos indígenas aí foram dizimados, né, em função da ação do Mendes Sá para conter,
né, as suas invasões, a sua resistência. No nosso próximo vídeo, no nosso próximo videozinho que eu vou gravar para vocês, nós vamos falar um pouquinho do sistema colonial sobre a escravidão e a resistência. Além do indígena, nós também tivemos no Brasil a mão de obra escrava africana. Essa mão de obra escrava que vai vir da África, ela também vai resistir a esse processo de dominação. Então, mas isso a gente vai ver num próximo vídeo. Até daqui a pouco.